pessoal, voltamos aqui então com as palestras. Agora a gente está aqui com a Elizabeth, da Greener. Ela vai falar um pouquinho sobre a análise, né, do mercado de GD, geração distribuída. A gente aqui da Pietra, a gente acompanha bastante essas pesquisas, né, que a Greener faz, é bem interessante. Acho que ela tem uns dados bem importantes para passar aí para a gente hoje. Bom dia, Elizabeth. Oi, bom dia, tudo bom? Oi, Brunella, oi, todo mundo. Então, bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade por eu estar aqui conversando com vocês, tá? Como já foi introduzida, né, eu vou conversar um pouquinho sobre o mercado de geração distribuída, né? Então, eu vou trazer um pouco do que a gente já teve, né, como que o mercado estava se desenvolvendo até então e o que a gente tem hoje, né? Quais são as expectativas dado esse cenário, né, que a gente está tendo, que é bastante incerto, desafiador, né? Então, bom, só uma informação antes, às vezes eu me empolgo e começo a falar muito rápido. Então, Brunella, por favor, se eu me distrair e começar a metralhar palavras, pode me cortar, mandar eu desacelerar, porque eu tenho mania de fazer isso, tá? Pode deixar, a gente está acompanhando aqui. Combinado. E daí, bom, vou também deixar minha câmera ligada, né? Eu acho que a conexão tá boa, né? Mas também se começar a falhar alguma coisa, aí só me avisa também, daí eu tento desligar a câmera para ver se melhora. Mas eu acho que não vai ter a necessidade. Bom, antes eu só queria apresentar rapidinho a Greener, tá? Eu não vou tomar muito tempo com isso, né? Que não é o intuito dessa apresentação. Mas para quem não conhece a gente é uma empresa que nasceu em 2007. Então, a gente é mais velho que a própria resolução 482, né? A gente começou como uma empresa de aquecimento solar e foi evoluindo, né, se reinventando, até chegar ao modelo que a gente tem hoje, que é uma empresa de pesquisa e consultoria especializada em energia solar. Nós somos divididos em 3 áreas, tá? Transação de ativos, desenvolvimento de usinas e inteligência de mercado. Eu acho que os nomes até são autoexplicativos, né? A transação de ativos, ela dá suporte a investidores e desenvolvedores na transação de ativos. O desenvolvimento de usinas, ele dá assessoria em todas as etapas do desenvolvimento de usinas, tanto na geração distribuída quanto na geração centralizada. E, por fim, a gente tem a minha área, né? Eu sou Elizabeth Kopanovando, eu faço parte da equipe da Greener faz mais ou menos um pouco mais de 2 anos, e atualmente eu sou responsável pela área de inteligência de mercado, que é a área responsável pelas consultorias de mercado e também pelos estudos estratégicos, né? Que eu imagino que uma parte de vocês já conheça, mas para quem ainda nunca viu o nosso estudo, eu trouxe aqui a carinha do último estudo que a gente publicou. Ele foi publicado no final de janeiro, tá? E trata, enfim, de informações gerais do mercado de geração distribuída. A gente está agora desenvolvendo o nosso novo estudo e ele vai ser publicado no final do mês que vem, no final de julho. Mas mais para o finalzinho da apresentação eu falo mais sobre isso. Bom, então, sem mais delongas, né, muito prazer, muito obrigado aí pela oportunidade de eu estar aqui hoje conversando com vocês. E vamos então falar sobre o mercado. Primeiro, eu trouxe aqui esse gráfico, né, da evolução da potência conectada à rede pela ANEEL, desde 2012, que é quando foi publicado, quando surgiu a 482, né, quando nasceu a nossa geração distribuída. Na semana passada, a gente passou por um marco bastante importante do setor, que foram os 3 gigas conectados à rede, né? Então, a gente atingiu eles na semana passada, isso foi bastante comentado, né? De como o nosso mercado, ele vinha evoluindo. Então, bom, eu trouxe dados aqui, né, como eu disse, a partir de 2012, e a gente analisa, né, que nesses últimos anos, essa evolução, ela foi bastante importante, bastante representativa, né? A gente teve aqui que em 2018 foram conectados quase meio giga de sistemas fotovoltaicos, né? E aqui em 2019 a gente teve 1,5 giga, então triplicou em um ano. E agora, nesse ano, os dados eles são até dia 4/6, acho que foi quinta-feira, a gente teve 826 megas conectados à rede. Só uma observação que eu acho importante fazer aqui, esses dados a gente tira da ANEEL, né? Então, os dados, a ANEEL, ela publicou dados, por exemplo, a gente pegou até o dia 4, mas esses sistemas do dia 4 não necessariamente foram conectados à rede no dia 4. Pode ser que eles foram conectados antes e a ANEEL notificou, subiu no sistema deles um pouco depois. Então, eu não tenho, assim, exatamente, né, qual que é a potência conectada hoje, no dia 4, tá? Mas isso é apenas uma ressalva.
Aí eu trouxe essa mesma informação numa outra forma. Então, para a gente conversar melhor e discutindo os acontecimentos, né? Primeiro, explicando esse gráfico. As barras, elas variam de acordo com o trimestre, né? Então, primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto de 2019. E as cores, elas variam de acordo com o mês. Mês 1, mês 2, mês 3 de cada trimestre. Ou seja, aqui a gente tem, acho que dá para ver o meu mouse, né? A gente tem aqui o janeiro de 2019, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e começa de novo. Então, esse é o caminho do gráfico. E é o volume de sistemas conectados à rede em megawatts, né? Então, a gente via aqui, né, uma evolução assim contínua, né, um aumento no volume conectado à rede ao longo de 2019, né? Nesse ano, a gente teve a publicação, né, da Minuta 482, né, na qual a gente tomou conhecimento das opções de alterações da norma, né, isso, aquelas alternativas, né, de 0 a 5, que assustaram bastante o mercado, né, então foi algo que foi muito comentado, muito discutido no passado. A regulação ela ia passar por uma alteração, ela ia passar a valer a partir de 2020, numa data que a gente ainda não sabia, mas o mercado inteiro ficou com medo, com isso a gente teve uma aceleração também no volume conectado à rede, né? Então, muita gente tentou vender, conectar, para conseguir pegar a regra antiga ainda. Então, a gente teve uma aceleração, né, no volume conectado à rede, tanto que agora, né, a gente chegou nos 3 gigas, né, mas no ano passado a gente conectou bastante. E no final do ano aqui, já estourou essa questão do Covid na China. Então, no final do ano, a gente ainda não tinha esse medo, a gente não conversava sobre a pandemia chegar aqui, mas a gente já conversava sobre possíveis efeitos. O nosso mercado, né, boa parte dos equipamentos, a grande maioria, né, do que entra no Brasil de módulos inversores, vem da China. Então, quando a China parou, quando fábricas da China pararam, a nossa insegurança era com relação ao fornecimento. Então, olha como o mercado está crescendo. A gente vai conseguir suprir esse fornecimento se a China parar ou não? Essa era a insegurança que a gente tinha no final do ano. Aí começou 2021, né? No final do primeiro trimestre, a pandemia chegou aqui. Então, aqui as empresas tiveram que parar, não necessariamente parar, muitas pararam, muitas se adequaram, mas a gente teve esse cenário de isolamento social, pessoas ficando em casa, a gente não sabendo o futuro, a gente tende a segurar investimentos, empresas, consequentemente, passam a vender menos, né? Então, a gente teve todo esse cenário de incerteza que impacta aqui, né? Em quanto que está sendo conectado à rede, quanto que está sendo vendido. E daí a gente observa, né, no primeiro trimestre, então a gente continuou crescendo, continuou tendo um volume bastante importante sendo conectado à rede. Mas o segundo trimestre, né, que uma ressalva, ele ainda não terminou, a gente acabou de começar junho, né, mas a gente já vê uma diminuição. Então a gente tem aqui, ai, perdi meu mouse, achei. A gente tem aqui em abril, né, a ANEEL publicou que a gente teve 154 megas conectados à rede, em maio 91 e em julho 0,7 megas, mas ele a gente nem precisa considerar, né? Porque, como eu disse, os dados eles são até o dia 4, então a gente tem 4 dias úteis de conexão, então é natural que isso aqui não seja quase nada, né? Mas considerando esses 2 meses, a gente vê que teve uma diminuição, mas o mercado ainda continuou crescendo, né? Tudo isso são conexões novas. Então, sim, o volume diminuiu, né? Ele não está nessa expectativa que a gente tinha, ele não está seguindo essa curva, ele diminuiu bastante, mas ele não parou. Que foi um medo assim que a gente percebeu bastante do mercado no comecinho. Lá por abril, né? Assim que tudo começou a parar, acho que foi o choque de todo mundo, né? Então tudo parou por um momento. Mas isso começou a voltar, tá devagar, mas está acontecendo. Mas primeiro, então, vamos conversar sobre a incerteza que a gente tinha aqui, que era com relação ao fornecimento, tá? Eu trouxe aqui esse gráfico, a evolução do volume importado de módulos. Então, é aqui o volume, né, em megawatt pico, do que foi importado desde o
quarto trimestre de 2018. Esse gráfico ele tem o mesmo formato do gráfico anterior, tá? Ele está explorando aqui. Cada barra é um trimestre, e as cores aqui, elas variam de acordo com o mês. Então, a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e por aí vai. A gente vê que o volume importado, ele evoluiu bastante, né? Ele aumentou bastante, principalmente no segundo semestre, desculpa. Então, a gente via, né, que o volume estava aumentando muito, a demanda estava sendo muito grande, então já teve uma expectativa muito forte do mercado que esse ano a evolução ia ser bastante alta, principalmente no primeiro semestre, né, antes de sair a data, quando passaria a valer a nova norma. Então, a gente teve essa evolução bastante importante, né? Eu até assumei aqui, a gente trouxe só em 2018, vieram 4 gigas de módulo. No primeiro trimestre, veio mais 1,5 GB, 1,6 GB. Aqui, o segundo, tem algumas observações para fazer. Primeiro, o segundo trimestre, a gente tem dados só de abril, tá? A gente pega esses dados da Receita Federal e os dados de maio foram publicados na semana passada, no finalzinho dela, na quinta-feira, se não me engano. Então, infelizmente, a gente não teve tempo de limpar os dados de maio para trazer para cá, tá? Então, a gente tem só os de abril, mas a gente já consegue ver que teve uma diminuição aqui, né? Então, já diminuiu um pouquinho, né? A gente está aqui agora com 357 megas, né? De módulos megas pico, né? Mega de módulo importados em abril. Mas a gente teve um volume bastante importante que chegou no ano passado, né? Então, 4 gigas mais esse 1,6. Então, a segunda observação. Esse volume de módulos, eles são módulos destinados tanto à geração distribuída quanto à geração centralizada. Então, a gente não pode fazer uma correlação direta entre esses números e o número de volume conectado à rede, tá? Esses dados da ANEEL. Mas eu trouxe aqui os valores para geração centralizada também. Anotei no papelzinho aqui a minha cola. No ano passado, 2019, foram conectados na geração centralizada 633 megas. E em 2020, né, nesses primeiros meses, foram conectados na geração centralizada 453 megas e 429 estão em construção. Então, módulos aqui provavelmente já estão naquelas usinas ou já estão a caminho. De qualquer forma, se a gente somar o que foi conectado, né, em 2019 e agora em 2020, tanto na geração distribuída quanto na geração centralizada, a gente vê que o valor importado ele é maior. Então, a gente tem, né, uma parte de tudo isso que veio, né, que se a gente somar até aqui vai dar quase 6 gigas pico, de tudo isso que veio, uma parte sim está conectada, uma parte está em construção, uma parte talvez pode ter sido conectada, ainda não foi notificada pela ANEEL, né, não subiu na base deles, mas uma boa parte disso com certeza está em estoques. E o que eu quero dizer com isso? Então, a gente estava esperando um volume extremamente acelerado nesse ano, e devido à pandemia, isso teve uma desaceleração, continuou crescendo, mas devagar. Então, fornecimento, que era a insegurança, o medo que a gente tinha lá no final do ano por conta da paralisação na China, isso é um problema que a gente não vai ter por enquanto. Então, se você quiser conectar um sistema hoje, né, se o seu cliente quiser comprar um sistema, vai ter módulo inversor em algum lugar, porque veio bastante, tá? Então, uma parte disso está estocado em algum lugar, né? Está estocado pelas empresas, né? E, bom, agora com relação a tendências, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente olhar as tecnologias de módulo. Tá? Então, eu peguei uma observação. Aqui eu estou considerando só os módulos de silício cristalino. Então, eu não considerei nesses 2 gráficos filme fino. Tá? Esses gráficos, eles mostram a mesma informação, mas em bases diferentes. Então, aqui a gente vê, primeiro, os cinzinhas são as tecnologias que a gente chama de standard, tá? Que seriam módulos monocristalino e policristalino, e os verdinhos são as tecnologias PERC. Então, seria o monocristalino PERC e o policristalino PERC. Então, aqui a gente vê, né, quanto que veio importado de cada um ao longo dos trimestres, e aqui a gente vê quanto eles representam dentro do total importado naquele trimestre. E é interessante observar que se a gente olha um ano atrás, os módulos de tecnologia PERC, que são esses verdinhos,
eles representavam mais ou menos 15% do que veio no mercado, né? A grande maioria eram módulos standard, principalmente aqui os policristalinos. Quando a gente vem para cá, né, um ano depois, esses módulos eles já representam mais da metade de tudo que veio para o Brasil. Eu estou pegando essa barra aqui, e não essa, uma vez que o segundo trimestre aqui só está considerando abril, tá? Mas a gente vê esse ano que mais da metade dos módulos tem tecnologia PERC. Então a gente até escutava, né, antes a frase de que o PERC será o novo standard. E aparentemente isso já está começando a se efetivar, né? Porque mais da metade são módulos dessa tecnologia. Então a gente enxerga isso como uma tendência, né? Os módulos de tecnologia PERC. Bom, essa mesma análise eu fiz aqui para os inversores. Mas aqui a ressalva é um pouquinho diferente, né? Nos módulos eu disse que eles eram direcionados, né, tanto para geração distribuída quanto para geração centralizada. Aqui também, mas a maioria é de inversores, desculpa, destinados à geração distribuída, porque eu só trouxe nesse gráfico os inversores micro e string. Os inversores skid e centrais, eles não estão considerados nesses números, tá? Mas ainda assim, uma parte disso é destinada à geração centralizada, porque alguns empreendimentos na GC, eles utilizaram inversores string, que seria string no conceito centralizado, né? Então, uma parte disso vai sim para a geração centralizada, mas a maioria está indo para a geração distribuída. Então, da mesma forma, a gente teve aqui uma evolução bastante importante do volume importado, né? Principalmente no segundo semestre, né? Que mostrava, né, a expectativa de vendas nesse ano. No primeiro trimestre, essa importação, ela diminuiu um pouquinho, mas ela continuou ainda bastante representativa, né? Apesar de não crescer no volume de antes, ela ainda é um volume importante. Teve 1 giga de inversores importados esse ano, só inversores microstring. E no segundo trimestre, né, considerando os dados só de abril, a gente teve aí quase 300 mega, né? Então já teve uma diminuição. Vamos ver como vão ser os próximos meses, né? Acredito que essa diminuição ela continue, né? Então a gente tenha um volume mais modesto, mas isso a gente vai conseguir observar e ver conforme a gente for tendo esses dados, né? Mas bom, a separação que eu fiz com relação aos módulos era pela tecnologia das células. Para os inversores, eu considerei a potência dos inversores. Então, tudo que está aqui em verde escuro são os inversores de potência inferior a 50 kW, que seriam, né, os empreendimentos residenciais, os comerciais de pequeno e até médio porte, né, e de 50 kW para cima são aqueles inversores direcionados à classe comercial maior, né, um volume que tem um maior consumo e também empreendimentos industriais. Então, da mesma forma, né, a gente vê aqui o crescimento em volume, né, quanto que vem importado em cada uma dessas duas categorias, e aqui a gente vê quanto que eles representam do total dentro daquele trimestre. E aqui a gente observa, né, que é bastante interessante, que a gente vinha vendo que os inversores de potência superior estavam ganhando maior participação no volume importado. E isso a gente conseguia perceber mesmo, né? A gente até vê isso pelos dados da ANEEL, que conforme foi passando o tempo, estavam sendo conectados empreendimentos de maior potência. Então, os sistemas, eles estavam cada vez maior. E agora, nesse ano, né, nesses 4 meses que a gente tem de histórico, essa evolução, ela começou a se inverter de novo, sendo os inversores de menor potência, né, de potência inferior a 50 kW, mais representativos no total. E se a gente for pensar um pouquinho no cenário que a gente tem hoje, isso faz sentido. Eu digo no hoje, exatamente hoje mesmo, né, no meio dessa pandemia. Porque com essa parada do mercado, se a gente considerar a classe residencial e comercial, residencial, estou considerando as pessoas que comprariam sistemas fotovoltaicos, tá? Então, seria a classe consumidora residencial que é um potencial consumidor hoje de sistemas fotovoltaicos. Considerando essas classes, a classe comercial, ela é com certeza mais impactada, porque muitas empresas tiveram que parar por um tempo a sua operação, agora muitas delas imagino que estejam voltando, né? Mas analisando abril, né? Então, muitas empresas, elas tiveram que interromper ou diminuir sua operação
Clientes finais, como eu comentei, a tendência, né? Ninguém está saindo de casa, então é natural que pessoas tendam a segurar investimentos, né? Ah, gostaria de investir, mas vou segurar um pouquinho porque eu não sei o dia de amanhã. Não sei se eu vou manter meu emprego, se não vou, enfim. Mas aí com isso, as empresas elas venderam mais, elas foram mais penalizadas. Então, a gente está agora com o questionário nosso estudo aberto, né? E a gente vai fechar ali no final do mês, então a gente não tem ainda respostas concretas, mas a gente já observa que a maior demanda dos integradores está vindo por parte do cliente residencial. O que faz sentido, porque esse cara que compraria o sistema, ele pode ser aquele cara que não perdeu seu emprego, não teve seu salário reduzido, é o cara que está conseguindo trabalhar de casa, então a vida dele foi menos impactada do que a vida da empresa dele, provavelmente. Então, aqui, considerando que nesse primeiro momento a classe residencial é a classe que vai consumir mais sistemas, é natural que a gente tenha uma demanda maior por inversores de menor porte. Mas isso é o retrato de hoje, né? Conforme a gente for evoluindo nessa questão, for saindo da crise, esse cenário pode mudar e a gente pode observar de novo essa evolução aqui, né? De uma demanda maior por inversores de maior porte. Tá? Bom, eu conversei já, né, eu comentei com vocês sobre os sistemas conectados à rede, né, a evolução dessa conexão, e conversei também, então, sobre a evolução do volume importado, né, de módulos inversores. Então, eu vou finalizar, né, agora comentando um pouco sobre os preços. Então, esse slide aqui, eu tirei do nosso último estudo de geração distribuída, que é esse que eu coloquei a fotinha para vocês no começo da apresentação. Ele mostra a evolução aqui de preços, né, em várias faixas de potência, tá? De 2 até 5 megas, que é o limite da geração distribuída. E a partir de 75 kW-pico, ele considera também sistemas ao solo, tá? Então, seria ao telhado e ao solo. A gente está mostrando aqui essa evolução desde junho de 2018, tá? Então, para exemplificar aqui, por exemplo, o sistema de 2 kW-pico, né? Um sistema pequeno aí para aplicação residencial. Esse gráfico, ele quer dizer, né, que em junho de 2018, se eu quisesse comprar um sistema de 2 kW-pico, ele me custaria mais ou menos 14 mil reais. Se eu quiser agora em janeiro, né, a meio ano, comprar um sistema dessa mesma potência, eu iria estar desembolsando 12 mil reais. Então, teve aí uma queda importante nos preços. E isso a gente também não está considerando a inflação, a desvalorização do dinheiro, tá? Então, isso é quanto o valor total que eu gastaria em 2018 e quanto eu gastaria hoje, independente de quanto esse dinheiro vale. Mas se a gente fizesse essa correção, esse valor aqui, essa diferença, ela seria mais significativa ainda, tá? Mas, bom, essa é a evolução dos preços, né? A gente vê que os preços, eles vinham diminuindo aí. Esse gráfico antes, né, uns estudos anteriores, a gente considerava desde 2016 já. Essa evolução, ela era mais íngreme ainda. Já estava começando a querer se estabilizar, né? Estava diminuindo, assim, de uma maneira menos agressiva ao longo dos semestres, né? Mas daí, a incerteza que tem no mercado agora quais serão os próximos preços, né? Qual será o preço, que a gente vai publicar em julho, né? Como estão esses preços? Eles caíram, eles aumentaram, né? Dado esse grande cenário de incertezas. Essa pergunta, infelizmente, eu não consigo responder agora, tá? Eu vou trazer aqui algumas das várias coisas que influenciam esse preço e por que isso está gerando incerteza, né? Então, a primeira delas é o dólar, né? O câmbio e seu impacto nos preços. O mercado fotovoltaico, ele é dolarizado, porque a grande maioria dos equipamentos que a gente utiliza hoje nos sistemas fotovoltaicos, eles são importados. Então, quando o câmbio muda para cima ou para baixo, isso influencia nos preços. Preços de módulos inversores, estruturas, enfim, tudo, né? Mas eu vou
falar mais de módulos inversores, porque são os dados que eu trouxe aqui, né? Mas então, quando o câmbio varia o preço dos equipamentos. Consequentemente, varia o preço dos kits, consequentemente, varia o preço para o cliente final e, consequentemente, isso pode impactar nas vendas, né? O cliente ele pode querer esperar um pouco para comprar antes, comprar depois, ou em algum estágio da cadeia, aquela empresa, aquela entidade, ela engula essa variação. Então, ela pode absorver essa variação para não impactar, me fugiu a palavra, para não impactar a classe seguinte, né? Então, o distribuidor pode absorver essa alta, o integrador pode absorver essa alta para que aconteça a venda lá. Só que isso também não é saudável para o mercado, né? Porque todo mundo as empresas têm que sobreviver. Então, essa questão do câmbio, ela sim é algo que causa bastante incerteza, gera bastante medo no mercado. Ainda mais quando a gente olha a loucura que está sendo esse ano, né? Em janeiro, no comecinho do ano, a gente tinha um câmbio de 4 reais por dólar, ele foi subindo, ficou essa loucura, foi até quase 6 reais, né? E agora ele voltou a cair. Na semana passada ele estava em torno de 5. Então a gente já está vendo uma diminuição do dólar, mas não dá para. Eu não consigo falar, eu acho que ele vai continuar descendo, caindo, acho que vai subir, né? Porque é tudo completamente incerto. Mas ele é bastante importante, um fator bastante importante no preço, tá? A gente até por aqui, mais ou menos, publicou um artigo no nosso blog comentando isso, né? Tentando estimar quanto que a alta do dólar impactaria no kit, né? E impactava seriamente. Mas, bom, felizmente isso não é tudo. A gente tem outros fatores também que influenciam nisso, né? E um deles, que é o que eu trouxe aqui, é o preço dos equipamentos. Então, eu trouxe só um gráfico com relação a isso, que é o preço das tecnologias dos módulos, tá? Das tecnologias de células, que são aquelas mesmas que eu trouxe lá atrás, né? Falando da potência. Então, como que esses preços evoluíram ao longo dos períodos, né? Então, no final do ano passado, esses preços, né? Eles estavam em torno aí de 25 centavos, mais ou menos, né? O watt pico, centavos de dólar. E agora, em abril, a gente já está nessa média de 21, 22 centavos. A expectativa é que esse valor ele caia um pouquinho mais, tá? Como eu disse, a gente só tem as informações até abril, né? Mas maio, esse número, esses preços, eles podem estar um pouquinho menores. Isso é uma observação, né? Esse preço aqui é o preço lá na importação, então ele ainda não tem impostos, tá? Não tem taxas, não tem vários custos associados, tá? Então, isso aqui ainda não é o valor que chega para o cliente final, o preço que chega nos distribuidores, né? Esse é o valor médio que a gente tem antes dos impostos, o preço que é declarado do produto. Uma média de tudo que que entrou no Brasil, nesse caso, em abril. Então, a gente tem essa expectativa de queda do preço das tecnologias também. E essa expectativa, ela pode ter várias origens, né? Tanto por exemplo, se tem um estoque muito grande desses equipamentos, se tiver volume para escoar, ou a própria evolução da tecnologia, né? Conforme você evolui, você evolui com o processo de fabricação dessa tecnologia, ela tende a ser mais barata, né? O processo de fabricação tende a ser mais barato e isso impacta no preço final. Então, combinando uma série de fatores, a gente tem essa expectativa de queda nos preços. Então, eu mostrei um fator que pode subir o preço e um fator que pode cair. Aí depende de como que vai ser essa dinâmica, né? Então, eu não consigo hoje afirmar, né, se o preço dos kits e, consequentemente, o preço para o cliente final vai subir ou vai cair. Mas a gente tem fatores que podem puxar isso para cima, que seria o dólar, né? Apesar dele já ter voltado a cair, mas a gente também tem fatores que jogam o preço para baixo. Então, talvez uma coisa possa compensar a outra. Então, bom, eu repito, não consigo responder o que vai acontecer com os preços, né?
É com isso que eu finalizo a minha conversa, mas eu prometo que eu vou responder isso para vocês no mês que vem. Então, eu estou até deixando aqui como último slide o link do nosso questionário, que eu gostaria que todos os integradores respondessem. Ele já está aberto e vai ficar aberto até o dia 30 de junho. Ele leva em torno de 25, 20 minutos para ser respondido, e a gente coloca lá uma série de perguntas, né? Desde entender quais são os impactos sentidos pelos empreendedores, né, com relação ao Covid, então como que suas vendas foram impactadas, que atitudes você está tomando para contornar isso, qual a sua expectativa, você está otimista, está pessimista, quando você acha que isso vai voltar, e também informações como preços, essas coisas que a gente quer atualizar e publicar, né, gratuitamente para todo o mercado no final do mês que vem. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Acho que como recomendação final, a minha palavra para vocês, eu acho que seria para a gente aproveitar esse tempo e pensar, se reestruturar para quando essa crise acabar. Essa crise uma hora vai acabar, né? Então, na medida do possível, vamos aproveitar para aumentar nosso conhecimento, a gente se especializar nossa equipe. Por isso que iniciativas como essa de hoje, né? Eventos assim, eles são tão importantes, né? Para a gente se especializar, entender o que está acontecendo, rever o nosso planejamento, né? Rever e refazer o planejamento para estruturar a empresa, para a gente estar bem, estar forte e estar principalmente preparado para quando essa crise passar, porque uma hora ela vai passar. E como a gente viu anteriormente, né, o mercado ele estava vindo em um crescimento bastante expressivo, né? Então, o mercado crescendo, os preços caindo, então uma hora a gente vai retomar isso. Então, vamos aproveitar, estudar, se preparar para quando isso acontecer. A gente tem que estar todo mundo de pé, todo mundo saudável, né, para quando isso passar, para voltar a fazer o mercado crescer. Bom, é isso, gente, que eu tinha para dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, eu acho que a gente tem tempo, sim. Talvez eu tenha corrido um pouco, né, na minha fala. E aqui também eu estou deixando os nossos contatos. Caso alguém queira nos conhecer melhor, mandar um e-mail também com dúvidas, com sugestões, eu tô aí à disposição, tá certo? E muito obrigada. Obrigada, Elizabeth. A palestra, eu estava ouvindo aqui, foi bem clara, acho que deu para entender bem, não foi nenhuma fala acelerada, assim. Ai, que bom. Acho que a gente não tem nenhuma dúvida específica agora, mas a Elizabeth deixou ali o contato dela, né? Então, se o pessoal tiver alguma outra coisa para conversar com ela depois, né, pode mandar por e-mail. Eu gostaria de agradecer muito. Pode interromper isso, a gente volta. A participação da Elizabeth, a gente gostaria de agradecer muito, né? A Greener é uma referência, né, nessa área de pesquisas e dados. Eu acho que dá para utilizar, a gente pode utilizar muito bem esses dados, né, para tomar decisões futuras, né? Acho que eles servem muito, né, para embasar o que as empresas e integradores podem fazer daqui para frente, né? Então, a gente viu ali que os dados estão bem atualizados, né? Tem dados até de maio, de junho, até que a gente está aqui dia 7 agora, mas já temos dados bem legais, até considerando aí esse fato da pandemia também, resultado do dólar, né, que subiu, essas alterações, subiu, desceu um pouco. Então, acho que, como a Elizabeth falou, é difícil prever o futuro, mas eu acredito que os dados do passado a gente vai acompanhando e vai tentando, né, ajustar e ver o que deve ser feito daqui para frente, né? Sim, com certeza. E acho que é isso mesmo. E a história serve para a gente aprender com ela, né? E é importante a gente sempre saber, né, entender o que está acontecendo para poder se preparar também, né? Sim, Então, se as vendas não estão muito altas, né? Vamos usar esse tempo aí para se especializar, para conhecer mais o setor, ver aonde que pode, de repente, melhorar, né, a empresa, de que forma. Agora a gente está vendo aí muita coisa online, né? Inclusive o evento, então vamos focar nisso, né? Tentar investir, aproveitar o que essa parte, né, do online tem a oferecer, até em contato com clientes, tudo, né? Acho que dá para fazer bastante coisa aí para a gente voltar a ter o crescimento que estava tendo nos últimos meses, né? é isso mesmo. Então, muito obrigada e novamente parabéns pela iniciativa. Iniciativas como essa, elas são muito importantes sempre e principalmente agora, né? E acho que é isso. Por favor, todos que forem integradores, empresas integradoras, respondam ao nosso questionário para
a gente ter uma pesquisa cada vez mais representativa, né? Obrigada, Elizabeth. Eu que agradeço aí. Então, pessoal, a gente vai ter um intervalo rapidinho agora, mas só para lembrar vocês que 11h45 a gente vai ter a palestra sobre financiamentos, né, com o gerente financeiro aqui da Pieta. Eu acho que é um tema tá bem alta, né, tem bastante dúvidas, né, o pessoal tem bastante dúvidas sobre isso. Então, daqui a pouco a gente volta aí com a palestra sobre financiamentos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.